Olá, seja muito bem-vindo à Escola Espiritual Moderna e nesse vídeo eu vou dar continuação. Nós paramos no prefácio da videoaula sobre o portal Cartas de Cristo. Lembrando que esse livro é um portal e na aula anterior a respeito desse livro eu fiz uma pequena introdução, falei um pouco sobre esse estudo e pedi às pessoas que viessem para essa aula, que viessem de coração aberto e que recebessem a esses conhecimentos como crianças, para que você possa absorver e entrar nesse portal sem grandes questionamentos que a mente do ego proporciona. Julgamentos como, mas quem escreveu as cartas? Jesus. Nossa, mas como que Jesus escreveu umas cartas? Como que uma pessoa canalizou esse livro? Enfim, foi passado uma aula sobre canalizações para que as pessoas pudessem entender sobre a canalização, sobre canalizações, sobre canal, o que é um canal direto, que o professor Marcos da Escola Espiritual Moderna essa aula já está no link, já está o link dessa aula na aula anterior da introdução desse livro. E eu vou pedir para você que entre nesse portal como uma criança, limpando todas as suas crenças, que eu tenho certeza que esse material vai bater de frente com o muro das suas crenças. E hoje, para começar a ler a parte da introdução desse livro, eu resolvi pegar um trecho bíblico, tá? Porque é um pequeno trecho bíblico, porque as pessoas ficam se perguntando, mas da onde que você está tirando esse conhecimento? Da onde que provém esse conhecimento? Como que você tem esse conhecimento? Como que a pessoa que escreveu as cartas colocou esse conhecimento aí? Então, pessoal, isso aqui é a Bíblia tradicional católica, tá? Uma Bíblia católica tradicional, tá? E um trecho muito importante em Lucas, capítulo 12, e versículo 2, isso aqui não é uma pregação, é só para a gente lembrar a nossa alma quem nós somos. Então eu peguei esse trecho aqui para poder falar para nós, tá? Em Lucas capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Por que eu peguei esse trecho aqui, pessoal? Para falar sobre essa introdução do livro Cartas de Cristo, do portal Cartas de Cristo. Para que nós venhamos a entender que, por mais que esse livro tradicional tenha sido deturpado, a verdade não tem como ser escondida. Não pode ser, alguma coisa pode ser alterada no decorrer da escrita, alguma coisa assim por forças externas que mexem com forças internas daquele que está colocando, escrevendo, imprimindo, enfim. Então, pessoal, questione tudo e venha para essa aula com o seu coração aberto. Não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada que o humano possa esconder, tá? Que está aqui na Bíblia tradicional, tá? Que não há nada escondido que não venha a ser conhecido. Então, por mais que a verdade sobre o Cristo, sobre Jesus o Cristo,
foi escondida, muita coisa no mundo foi revelada. Muita coisa, muita lembrança de alma veio à tona. Então eu vou começar a ler, pessoal, pode dar um pouquinho de sono, eu já avisei nas outras aulas, pode dar um pouquinho de sono nas pessoas, as pessoas podem se sentir assim incomodadas pelo fato de eu estar lendo, mas aos poucos assim que eu tiver algum insight, na hora que eu estiver fazendo a leitura, eu vou dar uma paradinha, vou explicar, vou comentar, e se você precisar de auxílio, não entender alguma coisa, coloca nos comentários que assim que a gente puder ver, a gente vai responder, e vamos começar com o nosso estudo das cartas de Cristo. Vou começar pela introdução, tá, pessoal? Porque ficou grande aqui, mas eu queria passar essas verdades para nós aqui, para que a gente possa entrar nesse portal e nesse estudo com o coração aberto. Tá? Então, como eu já li o prefácio da vez passada, mostrando que essa pessoa que não importa, a pessoa não mencionou o nome dela, não tem autor desse livro, esse livro, a pessoa que escreveu ele não importa, porque as pessoas focam muito no rótulo, então não é nisso que nós vamos focar, tá? Na introdução, segue aqui na descrição, o próprio Cristo, ele demonstra para nós que a pessoa que escreveu esse livro, ela foi treinada, ela foi preparada, e como todos nós humanos aqui já passamos pela noite escura da alma, essa pessoa também passou pela noite escura da alma, que foi o preparo para que ela pudesse canalizar e escrever essas cartas. Então vamos para a introdução, pessoal? Vamos lá, introdução Cartas de Cristo. Ele diz: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Ele também diz, em vista das pessoas que se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-las em palavras. Ela é o meu canal. Eu já falei sobre canal aqui numa aula anterior. Eu li o prefácio pra gente e ainda tem a aula do professor Marcos falando sobre o canal. Tá legal, pessoal? Então aqui é mencionado Cristo a essa crise mundial que se aproxima. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Esse estudo aqui vai abrir a percepção de vocês para que vocês se preparem internamente para o que está por vir. Vamos continuar, pessoal, a falar sobre o canal, senão a gente não vai acabar seguindo o caminho que nós precisamos seguir aqui, tá? Que é sobre a pessoa que escreveu esse livro aqui. Lembrando que eu já falei que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, tá? Não existe nada que seja escondido ou deturpado que não venha a ser revelado para todos nós. Então, toda a história de Jesus está sendo revelada aqui. Vamos ao canal, tá? Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou o exercício espiritual de transmissão da consciência.
o trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa, inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos, desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus e me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científicos espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos desde 1983 até 1984, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo, a minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes em um contato claro e próximo com Cristo, e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual muito claro de refinamento, quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar as cartas. Começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Obra do Cristo cósmico. Também falaremos mais sobre o Cristo cósmico em breve. Nada nelas tem origem em outra literatura. Embora nos últimos anos certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade e da consciência de Cristo, todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente um canal e nada mais. Então, pessoal, a importância de a gente abordar o tema canal, o tema canalizações aqui nessa aula sobre cartas de Cristo. Nessas aulas sobre cartas de Cristo, porque eu pretendo fazer o livro todo aqui, tá? E colocar na nossa rede do YouTube, que vai ser muito importante para a sua expansão de consciência. E aqui mesmo a gente verificou o trabalho que ela teve de limpeza,
de purificação da sua própria consciência, dos momentos que ela teve que se retirar de tudo, se afastar de tudo e de todos, coisas que todos nós, em algum momento das nossas vidas, já passamos, tivemos a necessidade de nos afastar de tudo e de todos, possa ter sido por algum sofrimento ou alguma coisa que nos prendeu naquele momento ao qual nós estávamos profunda, como ela fala aqui, em profunda aridez espiritual, né? Que a gente está muito desconectado da vida espiritual, muito conectado à vida material, muito focado nos problemas materiais, nos problemas cotidianos da nossa vida e nos esquecemos da nossa essência verdadeira, de quem realmente nós somos. Lembrando que todo esse conhecimento, ele também é seu, ele também está com você, ele também está com quem está me assistindo nesse momento. Então, pessoal, mais uma vez eu peço, venham comigo nesse estudo de coração aberto e como crianças que recebem tudo com muito amor. Isso aqui é para começar uma nova fase de expansão de consciência na tua vida. Uma nova fase de novos conhecimentos, de como andar pela terra, de como viver nesse momento ao qual a sobrevivência será tão importante para todos nós. Essas cartas, eu quero que vocês tenham ela como um manual de vida para vocês. Eu vou voltar um pouquinho atrás aqui, num detalhe na introdução que é dito assim, ele, o Cristo, também diz, em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. O meu objetivo, trazendo esse estudo das cartas, é que as pessoas realmente queiram escutar sobre esse material e entender para poder aplicar isso na sua vida. Estamos à beira de uma crise mundial, todos sabem disso. Isso aqui não é para assustar, muito pelo contrário, é para eliminar um medo que manipula as pessoas e as fazem cocriar em colaboração com o universo mais desgraça para um mundo tão sofrido e combalido por muitas guerras que nós vemos dia a dia. E eu não estou falando só de guerras das últimas guerras que vocês estão vendo, mas guerra em todos os sentidos. Guerra dentro das famílias, guerra nos ambientes de trabalho, em tudo. Guerra nos relacionamentos afetivos, guerra em todos os setores da nossa vida. Então, pessoal, vamos entrar de coração aberto e vamos tentar procurar entender. Eu vou ler mais um trechinho, vou começar agora a carta 1, pós essa introdução, e ao pouco que eu for parando, eu vou parar e explicar, tá? Eu sei que a parte da leitura pode dar um pouco de sono na gente, pode falar, mas o cara tá lendo, enfim, nossa, isso que tá dando um sono e coisa e tal. Eu sei, pois eu já participei de vários estudos e também fiz vários estudos com várias pessoas, mas eu garanto para vocês que todos os estudos foram muito esclarecedor na vida de cada pessoa e naquilo que cada pessoa estava passando naquele determinado momento. Tá? E serviu para que novos conhecimentos, novas lembranças de almas pudessem vir até nós. Então vocês vão entender e aos poucos vocês vão começar a ver que todos esses conhecimentos que nós trazemos da escola espiritual e que o professor Marcos traz, faz assim, une tudo com esse material que eu estou trazendo para vocês aqui. Tá legal, pessoal? Então, vamos começar com a carta 1. Eu vou ler um trecho. Não sei se eu vou colocar ela inteira aqui, para que esse vídeo não fique tão extenso. Eu vou ler um pouco, tentar explicar um pouquinho, legal ali aquilo que é do meu entendimento. Espero que para o seu entendimento aquilo caia bem legal. E aí
a gente possa entrar nesse portal com muito amor e carinho, passar a olhar tudo isso, passar a olhar esse mundo com mais amor e carinho. Então vamos lá, pessoal, carta 1, tá? Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas dos meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que durante os últimos 40 anos tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Essas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia e de suas vidas. Pode-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo essas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Tá? Eu até coloquei aqui, pessoal, em alguns trechos que podemos colocar a leitura como uma meditação ativa. Então a gente pode estar lendo um trecho e meditar sobre o assunto logo depois. Tá? Então a gente pode tirar uns momentos, até mesmo para quem está assistindo a aula, eu vou lá, leio um trecho, falo um pouco e a pessoa pode parar, pode pausar o vídeo aqui e estar meditando um pouco sobre aquelas palavras, se elas soam como verdadeiras ou não, aquilo que a gente explicou no prefácio das cartas, tá? Tem muita gente que pode estar duvidando disso aí e pode estar cheio de questionamentos do ego ou da personalidade na cabeça na hora de estar absorvendo o conteúdo das cartas. Vamos continuar, pessoal. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são um elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana, antes de ser robotizada. Tragam-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, ao qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo que existe mais além de sua compreensão humana. Estas cartas
são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. Vamos para o propósito dessas cartas, pessoal, antes que eu comece a entrar na carta 1, tá legal? Propósito dessas cartas. Vocês têm noção o amor que eu tô colocando da minha energia aqui para poder estar fazendo esse material de estudo hoje para a escola espiritual, pessoal? Eu chego a me emocionar aqui. Eu só não vou começar a falar porque senão eu sou capaz de começar a chorar aqui, eu não quero. Mas eu tenho que falar para vocês, isso aqui mudou muito a minha vida e eu, com muito amor, eu quero dar continuidade a isso aqui, tá? Eu tive que parar no meio, vocês me desculpem. Vamos lá. Vamos continuar para a aula, tá? O propósito das cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. A humanidade precisa evoluir espiritualmente. A humanidade, o ser humano, levar luz para as trevas do nosso ego, levar luz para o nosso ego, né? A gente entrar, a intenção dessas cartas de trazer a iluminação espiritual para as trevas do ego humano. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez que falei diretamente com as pessoas. Há 2000 anos. Tudo aquilo que ele falou para as pessoas há 2000 anos, vamos tentar refletir sobre aquilo. Mudou alguma coisa? Mudou? As pessoas estão mais amorosas? Ou elas ainda estão buscando essa evolução, essa iluminação? Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu? Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de considerações mútuas, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Muitos seguiram o caminho, muitos seguiram. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos
e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações naquela época já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade, em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos, surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual de pessoas inspiradas e iluminadas. Muitos reforçaram seus próprios egos, outros reforçaram a sua consciência espiritual. Muitos se fortaleceram no que eles viam fora. Tá? Essa é a mensagem, a forma como eu entendo essa mensagem aqui. Agora tem uma nota aqui, tá? Nota. Por essa razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de sua vida ou emoções de suas vidas ou vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas ao longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência, são exatas e indesviáveis, não são prêmios ou castigo de Deus. Repito, não são castigos de Deus, se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas, vibração, que se unem, magnetismo, e aparecem perante o mundo como formas, se unindo, se agrupando, formas e experiências que parecem sólidas. Por isso que a gente fala muito de cocriação aqui. E esse estudo aqui vai falar muito de cocriação, que nós criamos a nossa realidade. Só que ultimamente nós temos criado a nossa realidade em controvérsia com as leis universais, que são as leis do amor. Mais uma nota. Às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina,
que está dentro e por trás de toda a criação por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. As pessoas podem exclamar, é um milagre, mas com o passar do tempo, o estado de consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e produzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. A lei universal é a lei do amor. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à causalidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade, ou seja, às próprias vontades do ego humano. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino. A natureza do divino, amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo divino. Observe bem. Gente, eu vou parar um pouco aqui e eu já vou continuar, tá? Para que você observe. Mas assim, vamos entrar numa real aqui. A própria consciência humana, a consciência do ego, bloqueou o fluxo divino nas nossas vidas. Nós bloqueamos o fluxo divino. Nós que deveríamos estar abertos à iluminação espiritual, o que nós fizemos? Nós simplesmente colocamos todas as nossas forças no nosso ego e na nossa individualidade para criar em colaboração com esse universo de Deus coisas apenas para o nosso ego, ou seja, para a gente... A questão da frequência do ego, lutar ou correr, né? Ou melhor, dividir para poder conquistar. Então lembre-se disso. O ego, ele divide para poder conquistar. Então a gente vê a história da humanidade toda baseada nisso, toda baseada na competição, no dividir, no tirar o que é do outro, arrancar o que é do outro para poder conquistar, para poder abraçar. A gente vê a história do mundo como é que ele está hoje. O amor incondicional, ele não apresenta condição. O amor incondicional sabe que todos somos um, mas estamos apenas separados por corpos. Vamos mais aí, pessoal, mais um pouquinho aí para não ficar tão cansativa a aula que já está em 38 minutos aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar a delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Essa infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção dos seres vivos e um massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental
se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Os senhores da mídia conhecem a nossa mente muito melhor do que a gente. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos. E assim a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade. Intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitadas por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV e de internet, tá? Que não era tão forte na época que isso aqui veio, mas tá aqui. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe, bem importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar? Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico, no mundo material.
nós damos essas formas de consciência na nossa mente, virulenta, violenta, agressiva e homicida. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Deus não castiga ninguém. Somos nós que criamos as formas de consciência na nossa mente. Atraímos, magnetizamos e as criamos no mundo físico, nesse planeta ao qual nós vivemos, que sofre com essa vibração baixa, negativa, a qual nós nos sintonizamos por muitos anos. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Pessoal, é assim, ó. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas, aquelas pessoas espiritualizadas que buscam a espiritualidade, que estão aqui, que estão fazendo esse estudo junto comigo, mantenham distância de imaginações infantis para perceber. A gente fala direto de percepção, examinar esquemas mentais. Eu vou chegar nessa parte de esquemas mentais, não agora, mas examinar esses esquemas mentais, fazer o seu autoexame para que você possa entender aquilo que você está criando no seu universo. Hoje muitas pessoas buscam e nos procuram para que a gente ensine elas a cocriar, mas nós estamos cocriando o tempo todo. E como esses magnatas da mídia que reforçaram esse nosso ego humano a ser o que é hoje, a ver essa desgraça no mundo que a gente está vendo, por formas plasmadas pela nossa própria consciência impulsionada, nós criamos essas formas que vemos hoje. Mas podemos continuar levando luz nas trevas, emanando nossa luz para as trevas, pessoal. Então é para isso que nós estamos aqui nesse estudo, para que possamos entender todas as áreas da nossa vida e lembrar a nossas almas quem nós somos, tá? Pessoal, eu vou continuar na próxima aula sobre a minha mensagem para todas as igrejas, tá? Porque senão vai ficar muito comprido isso daqui. Eu espero que esse estudo vá bem além do que a gente vai estudando aos poucos, e vai fazendo esse estudo aqui junto com os estudos do professor Marcos. A gente vai colocar muito conteúdo aqui que muita coisa que não é aberta para nós, que não estão nas cartas aqui. As cartas é para que a gente possa fazer o nosso autoexame, entender a história de Jesus Cristo aqui na Terra, a passagem dele, aquilo que foi deturpado na Bíblia original e que foi escondido de todos nós e que hoje nós não estamos conseguindo identificar aquilo ou lembrar a nossa alma, a nossa origem estelar. Então, na próxima aula eu vou começar sobre a minha mensagem para todas as igrejas, para que esse vídeo não fique muito comprido, pessoal, tá? Você viu que eu repeti muita coisa do que está ali, porque eu já entrei nesse portal muitas vezes. Esse livro foi o despertar da minha consciência, tá? Eu também passei por um momento muito difícil na minha vida e isso expandiu muito a minha consciência em relação a tudo aquilo que eu acreditava. Mas não foi nada fácil bater com o muro das minhas crenças no momento em que
eu não aceitava aquilo de jeito nenhum, eu não aceitava que esses ensinamentos eram reais. E tem muita coisa aqui que ainda vai bater. Eu quis parar aqui para que você possa analisar. Isso aqui pode bater com o muro das suas crenças em relação ao que você pensa sobre igreja que você frequenta, a religião que você segue, aos dogmas, às doutrinas, tá? Aquilo que você mesmo foi doutrinado aqui na sua mente, na mente do ego, tá? Aquilo que foi programado nesse cérebro aqui. Tá legal, pessoal? Então, para a próxima aula eu vou entrar nesse conhecimento, na mensagem do Cristo para as igrejas, tá? Eu espero ter sido bem claro e eu quero, do fundo do meu coração, agradecer quem ficou até agora aqui nessa aula e pedir a todos que estejam sempre em paz, fiquem na paz e no amor do Deus interior que habita em cada um de vocês, estejam sempre em alegria, amor e paz. E muito obrigado, pessoal. Então, aguardem próxima aula, que a gente ainda está na carta 1 e prosseguiremos com o nosso estudo de Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Vamos fazer essa meditação ativa. Obrigado, pessoal.